Teria uma forma mais fácil de fazer isso aqui, com tipo, aquelas paradas que a gente vai aprender de programação dinâmica, as paradas de Glows aqui? Rapaz, deve ter, só que não é mais fácil do que essa forma aí da pilha. Entendi. Tinha uma pira. Pode pensar em alguma solução dinâmica e tal. Bernardo, por exemplo, fez isso aí de forma recursiva. Tipo, é basicamente você usar uma pilha também, só que é pilha computacional. Saquei. Só Que que aí realmente ele, pega esse aqui, né? sim, que É ali, da por hora. exemplo, você vai ler o primeiro, a primeira string lá, que é BDB. Você lê o primeiro, é um B. Joga ele na pilha. Você lê, é um D. Então ele é o primeiro a sair, que é a número 2. Aí você volta para trás e tira a número um que estava na pilha. Se tivesse mais, você ia tirar o resto e ia sair em ordemzinha. E por último, a 3 que é que tá na frente, e mudou. Ah, entendi. Mas, tipo, é porque eu pensei que, tipo, existia um mundo, existia o caso, mas acho que no caso não existe aqui vendo as paradas dos inputs do output aqui. Tipo, o primeiro a ter que sair vai ser esse aqui, por exemplo, ó. Sei lá, ou esse aqui, ó. Tipo, não necessariamente o primeiro D a ser achado seria o primeiro D a ser retirado, entendeu? Mas no caso Sim, aqui tá como se fosse isso, né? O primeiro isso. D realmente vai, a primeiro D a ser retirado realmente vai ser o É para porque resolver a ele questão. pede a lexicograficamente menor. Então, em tese, você sempre, quando aparece um D, você sempre se tiraria ele. Não deixaria para tirar outro na frente. Ligou? Entendi. Agora eu entendi, velho. O que eu bati mesmo foi essa parada do tipo da ordem, velho. Sim. Agora, poderia ter algum caso de teste em que você começasse de outra forma ou tá organizado de outro jeito, que aí realmente não teria como com a pilha. Mas tipo, esse problema foi modelado para ser feito assim, por exemplo. Ah, então já fica mais de boa, velho. Isso aqui. Sim. Eu vou tentar fazer essa aqui. Vou terminar de fazer a do coisa aqui. Vou parar de compartilhar então aqui por enquanto. Tranquilo, tranquilo. Eu acho De que já boa. chegou o pessoal Mas aí. valeu, man. Valeu, você ajudou pra caramba aqui agora, velho. Essas questões. É, mas é só pegar a ideia e que aí dá pra fazer de boa. Se você puder compartilhar aí, Orlando, o slide. Você não vai compartilhando pra rapaziada? Que você vai guiando hoje? Não, tipo, só o slide. Ah, certo. Então, peraí. Peraí, deixa eu só. Hum, Pronto. Apresentar. Tá conseguindo ver já? Tamo sim. Pronto. Pronto. Tá E, todo mundo conseguindo enxergar o slide? Tá de boa? Tô de boa aqui. Sim, sim. Sim. pronto. É um slide mais curtinho. Porque a gente vai introduzir hoje, né, o conceito de recursividade. Acredito que a galera do segundo semestre já viu, só que o primeiro não viu. Então, tipo, vai ser um negócio curto, o conceito só, e depois a gente vai passar mais pra prática, tá ligado? Pra ver como é que Para implementa. aplicação, exato. Ver o que vocês podem fazer com recursividade. Fechou. Ah, esse slide eu vou mandar lá, tá? No grupo depois, pra vocês, Você se colocou quiserem. no Docs, não colocou não? Ah, coloquei, verdade. Coloquei na semana 3. Na semana 3 É, que a gente tá semana aqui hoje. 3. Beleza. Pronto. Primeira pergunta de todos, né? O que é recursividade? Pra galera que não sabe o conceito. Alguém que sabe, já viu, né, e tal, conseguiria dar uma própria descrição, Perspectiva. é, Sim. do que é O que é que vocês recursividade? acham que é recursão? Ou até mesmo alguém que já viu. É chamar a função ela mesma, né? É isso. Bom, esse é Mas o conceito voltado para computação. Agora, o que seria recursão de uma forma mais ampla? Assim, mais lúdica, entre aspas. Aí eu não sei, velho. a recursão, tipo, sabe quando você tá lá no Discord, até mesmo aqui no Meet, né? E você tipo compartilha a sua própria tela e você fica assistindo o seu compartilhamento e aí acontece esse fenômeno aqui. Então é exatamente isso, né? Tipo, você criar a partir de uma coisa ela mesma e isso ficar se replicando, tá ligado?
Então, por exemplo, quando a gente joga lá no Google, né? Aí o conceito geral de recursividade é a propriedade daquilo que se pode repetir um número indefinido de vezes. Então, você criar uma coisa a partir dela mesma e isso pode ficar sendo replicado infinitamente, tá ligado? E tipo assim, na natureza dá pra observar, né, diversos tipos de recursividades, né? Tipo, como é o nome? Nautilus, né? Que é uma concha que vai ficando pequenininha e Exato. tal. Aqueles fractais em folhas e tudo mais, tá ligado? E A conceito própria matemático sequência de também. Fibonacci tem como ser Exato, modelada de uma forma recursiva. perfeito. E aí, esse é o conceito de recursividade amplo, sabe? Vou ter escrito errado aqui, recursividade. Esse é o conceito de recursividade amplo, né? Algo que pode ser criado a partir dele mesmo. Então, como é que a gente aplica ele, tipo, em programação, em código mesmo? Foi o que o Felipe falou, né? Você conseguir chamar uma função dentro dela mesma. Então, vai ser meio que você vai originar a chamada de uma função dentro dela mesma, e isso vai se tornar um loop infinito até que você consiga de alguma maneira parar ali, né? Então, vamos lá. Exato. Nesse exemplo simbólico aqui que a gente, por exemplo, cria uma função chamada dígitos, tá? E aí chama essa função na main passando um valor n qualquer. E aí dentro dessa função, se esse n for maior ou igual a 10, você divide ele por 10 e você chama esse dígitos passando um novo n, ou seja, você vai rechamando até que o n continue atendendo essa condição. Sacou a ideia? Conseguiram. O pessoal do segundo semestre já Exato, viu, então tranquilo. É mais a galera do primeiro mesmo. exato. A gente tá só dando mais uma andada mais pra frente, porque depois a gente vai voltar e capturar vocês. Fiquem tranquilos. No escopo geral, assim, da recursão, tipo, o que você vai sempre precisar ter é uma condição de parada, tá ligado? Senão É a vira um loop primeira coisa que infinito. você. Exato. A primeira coisa que você pensa quando vai modelar uma função recursiva é como é que ela vai parar e o quão grande ela pode crescer. Porque tipo, depois a gente vai mostrar, vocês vão ver que a função, que uma modelagem recursiva, ela se expande de forma muito grande. Exponencial, é muito custosa. Então acaba sendo muito custosa. Quando você faz um. Não sei se o pessoal que já viu recursividade chegou a mexer assim, mas eu, pelo menos, tipo, quando eu estava aprendendo recursividade, eu desliguei meu PC algumas vezes, porque dava segue fogo, É, porque ele ocupava a memória toda, que ele vai empilhando as chamadas da função na memória. Então, quando você faz isso recursivamente e não tem uma condição de parada efetiva, seu PC vai ter que reiniciar para poder limpar a RAM. Aí vai dá um faltar segue fogo e memória. desliga. É. Exato. E é basicamente isso aí o conceito, mano. E a gente colocou aqui uma questãozinha de exemplo, né? Que é tipo uma questão mais basiquinha, entre aspas, né? De recursividade, que aplica diretamente o conceito, tá ligado? Então, a gente não vai fazer ela aqui agora, não. Só se vocês quiserem depois dar uma olhada. É uma questão Exato. mais simplória, assim, de recursividade que dá pra aplicar, tá? Vocês podem fazer ela de forma completamente interativa, que é utilizando o loop. Mas para fins didáticos, a gente pede que vocês façam ela de forma recursiva. Exatamente. Tranquilo? A gente só deixa ela aqui no slide. E Pode levantar a mão. Ou pode falar. Nesse caso, quando eu sei que eu devo chamar uma função recursiva ou eu devo chamar um loop? Ou isso depende? Ou você fazer de forma interativa e recursiva. Pronto. É porque tipo, a forma recursiva ela acaba sendo menos verbosa e você consegue acoplar com outras estratégias de programação, como por exemplo programação dinâmica. É com uma função recursiva você pode gerar de forma bem mais fácil as escolhas, caminhos para o seu programa. Eu vou dar um exemplo depois, vai ficar um pouco mais lúdico. E de Exato. forma iterativa, você ia ter que fazer vários fors, um dentro do outro, com alguns ifs, para poder selecionar as coisas, e poderia acabar embolando um pouco. E você consegue enxergar essa parada de fazer recursivo ou fazer com loop realmente na prática, velho. Tipo, você vai praticando e você vai vendo exemplos que, mano, o cara vai. A questão ela vai explicando logo que você tem que fazer. Falar, tá, isso aqui é recursivo. Porque, tipo, é um padrão que se repete, sabe? De maneira de dentro pra fora, como se fosse, tá ligado? E aí, quando for meio que um padrão de dentro pra fora, assim, meio que expandindo, e fica tudo igual sempre, assim.
é uma Exato. abordagem recursiva assim, muito boa. Porém, velho, pra você aplicar recursividade é muito complexo, tá ligado? Tipo, óbvio que tem questões que vão ser mais simples, tá ligado? Mas nas questões gerais, assim, que você vai usar recursividade, você tem que ter uma cuca um pouco grande, velho. Porque Sim. fica complexo, mano, pra O você. pensamento é outro. Exato. Porque, por exemplo, uma questão em que é teste de probabilidade, em que você pode fazer de forma matemática, se você tiver o raciocínio para fazer, só que você pode testar todas essas probabilidades de forma recursiva, modelando certinho as chamadas da função, tipo, condição de parada e tudo mais. Exato. Mas fica muito difícil, velho. Mas aí isso aí é coisa de prática mesmo, não tem jeito, tá ligado? Exato. E até Eu porque posso dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais lúdico. vai Até compartilhar agora então? com compartilho, é só o último board. Então fechou. Beleza. Deixa eu parar de Aí compartilhar. depois você volta pro slide. Beleza. Não, o slide aqui já acabou já. Ah, safe. Então era mais essa parte de Pronto. velocidade. Primeira semana, vocês lembram que a gente viu palíndromos? Eu não pude estar presente, mas o Orlando puxou aí de Foi, boa. palíndromos. Pessoal, tá lembrado? Me orgulhem, pessoal, por favor. É aquilo Sim, sim. de frente pra trás, né? Ou trás pra frente. Isso. Exatamente. Exato. E aí, basicamente, o Orlando deve ter ensinado para vocês como se identifica um palíndromo em uma string, certo? Identifica se uma string é palíndromo ou não. Ele mostrou para vocês? Ou vocês já sabiam? Ele mostrou. Ele Pronto. mostrou. Então, se eu tenho, por exemplo, essa string aqui, A, B, B, A. Ela é um palíndromo, correto? Correto. Correto. Pronto. Se eu tivesse uma outra string, mas na verdade eu não quero saber se ela é um palíndromo ou não. Eu quero saber qual a maior subsequência dentro dela que é um palíndromo. Vocês conseguem entender? Aí é duro. É tipo, pegando cada parte da string e checando se tipo dela até outra parte é um palíndromo, tipo isso? Exato. Subsequência é basicamente você pegar blocos não necessariamente contíguos da string. É tipo Eu bebê, por tenho exemplo. AB, BB, exato. Isso aqui é BBA e BA. Sacou? A isso aqui também entra. Pronto. Isso seria basicamente uma subsequência dentro da string. Essa daqui é bem de boa, tipo, a resposta seria 4, que o maior é a própria string. Mas, por exemplo, se eu tivesse. Pô, pior que acabou sendo um palíndromo aqui. Deixa eu botar outros. Pronto. Qual seria a maior subsequência palindrômica dessa string? Qual o tamanho, no caso? Alguém poderia me dizer? BC3 no caso, né? Não, A, B, C, B, A. Ah, mas aí pode? Tá valendo? Tá valendo, pô. Ah, Você arranca esse C, é a maior subsequência palindrômica. ah, entendi. Alguém tem alguma ideia de como faria para verificar essa maior subsequência palindrômica? Como vocês fariam? Não, melhor. Orlando ensinou vocês a verificar como se uma string é palíndromo ou não, o algoritmo. O que é que vocês fazem? para verificar no caso, eu ou inverteria e checaria se continuava o mesmo, ou contava a quantidade de cada caractere na string. Eu usaria dois ponteiros. Um indo do começo para o final e outro do final para o começo. E ver se os Exato. caracteres sempre batem. Esse é o algoritmo padrão. Você começa com um identificador na primeira posição, um identificador na última. Se as letras forem iguais, você continua, pula os dois identificadores, como são iguais, pronto. E você faz isso até seu identificador I ser maior que o J. Que aí eles já se ultrapassaram. Deu para entender mais ou menos? Aham. Pronto.
Se eu fosse fazer isso nessa string aqui de baixo, por exemplo, vou começar com um ponteiro aqui. Ponteiro não, é o identificador, não é um ponteiro literal. Pronto, eu começaria verificando. Pronto, são iguais? São, beleza. Então eu vou andar para o próximo. Eles são diferentes? São, só que eu não posso acabar aqui, porque eu não estou verificando se é uma string, ou se é um palíndromo. Eu quero a maior substring palindrômica. Então, eu poderia escolher continuar, diminuir o lado de cá e vir para cá, ou eu poderia escolher aumentar esse lado e vir para cá. Seriam duas escolhas diferentes que faria o meu programa tomar caminhos diferentes. Vocês conseguem entender? Uhum. Só que isso aí fica custoso, né? Não, exatamente. Tipo, fica custoso, mas como é sua forma recursiva, então é tranquilo de mostrar, porque isso aqui você resolve com programação dinâmica, para deixar um pouco mais otimizado. Só que a forma recursiva é a modelagem geral da solução. Vocês conseguiram entender isso aqui? Consegui aqui, de boa. Tranquilo? Vocês têm alguma ideia de como a gente faria isso recursivamente? Como é que eu daria esses caminhos para o meu programa? Como é que eu faria ele seguir os caminhos, né? Eu E podia ficar, retornar tipo, o valor eu da podia maior ficar passando a substring. posição deles como parâmetro da função para ela mesma, né? Exato. Só que aí, o que é que você faria para retornar? Como você modelaria essa função, no caso, para retornar a maior substring palindrômica? Acho que eu teria que verificar se a substring atual ela é maior do que maior ou igual, né, do que a maior atual e se os identificadores eles já passaram, tipo, eles já se sobrepuseram, né? Sim, essa aí é a condição de parada. Sim. Agora, a primeira substring, o primeiro palíndromo que você achar aí sempre vai ser maior, né? Tipo, se eu percorrer dessa forma. É isso, tipo, não, Então, tipo, calma. você já achar o primeiro palíndromo, você já. Ah, não, mas você teria Não. que passar Você em todo, né? tem, toda vez que você tem letras diferentes, você vai ter um caminho diferente para seguir. Você Entendeu? não poderia sempre retornar o tamanho da substring palindrômica que você achou. E aí, se for maior, você salva esse novo contador? Ele retorna várias vezes e só ia sobrar o maior de todos. Basicamente, é por aí. Esse é o caminho para você modelar essa solução. Uma certeza você tem. Sempre que o i for igual a string i na posição i for igual a string na posição j, você acrescenta mais 2 ao seu palíndromo, ao tamanho do seu palíndromo, certo? Certo. Quando você tem essas escolhas, são letras diferentes, você vai ter que chamar recursivamente para cada lado e retornar a maior. Então, meio que vai ser o max. O max é a função do C++, vocês já conhecem, que retorna o maior valor entre duas variáveis. E seguir, você vai usar max para o lado esquerdo e para o lado direito. Vai retornar mais um para cada um, no caso. Deu para entender? Vou mostrar para vocês em código. Vocês conseguiram pegar o fio da meada? Mais ou menos. Mais ou menos. Imaginei. Tipo, eu vou mostrar para vocês em código que fica um pouco mais visível. Tá dando para ver aí minha tela? Tá. Pronto. Primeiro eu preciso trabalhar com as condições de parada. Quais seriam as condições de parada da minha função recursiva? O i ser menor que o j, né? Isso. Se o i for maior que o j, eu retorno zero, por exemplo, porque é algo que não vai afetar na minha solução.
Quando eu fizer as chamadas recursivas, vocês vão ver. Se meu i for igual ao j, eu tenho que retornar 1. Porque aquele caractere pode ser um caractere do meio, então ele vai estar incluso no meu palíndromo. Por exemplo, se minha string tiver tamanho ímpar e o maior palíndromo for ímpar. Como foi o caso da questão que eu mostrei para vocês no Jamboard. A, B, C, B, A. O caractere C está no meio, então I é igual a J. Pegaram? Aham. Pronto, então eu retorno 1. Agora, se meu SI for igual ao meu SJ, o que é que eu retornaria? 2. Não 2. Eu vou ter que prosseguir com a chamada da função. É Eu não isso. retorno só 2. Eu vou chamar minha função movendo os marcadores e somando 2. Por que eu somo esse 2? Porque quando eu fizer todas as minhas chamadas recursivas e chegar na minha condição de parada, ele vai voltar retornando e somando esses valores que eu estou atribuindo aqui. Nesse caso foi o 2, porque aumenta em 2 o tamanho da substring. Vocês pegaram? Peguei, só uma parada. O I igual ao J, ele não deveria retornar zero também, não? Não, ele retorna 1, porque esse valor pode ser usado na sua solução. Ah, tá. Saquei. Ah, porque já que ele tá no meio, né? Já que é ímpar, no Exato. caso, ele... Saquei. Aqui, agora, se eles forem diferentes, eu preciso gerar as camadas de escolha para a minha função. Então, deixa eu só digitar aqui. Parado. Vocês conseguem entender o que foi que eu fiz aqui? Ou ficou meio confuso? Você vai pegar o maior dos dois caminhos, mais um, seria isso? Exato. Toda vez que eu tiver valores diferentes, eu vou ter que gerar ramificações para minha função recursiva, certo? Consegue entender isso? Sim, sim. Pronto. Então, eu escolhi esse valor i e adiantei. Eu mantive o valor j nessa primeira chamada e adiantei o meu i. Então, esse j aqui, eu estou contando com que ele vai ser utilizado na solução. Então, eu somo 1, porque ele vai acrescer um tamanho, o meu palíndromo. Essa ramificação aqui vai buscar até achar um valor que é igual a j, por exemplo, ou até parar nele mesmo, se não tiver. Se aparecer outro valor diferente, vai continuar gerando ramificações. Vocês conseguem visualizar isso? Uhum. Eu acho Não muito bem. Você pode falar, Orlando, você Eu ia tenho uma dizer alguma pergunta. coisa. Esse 1 aí, ele não é redundante, não? Esse mais um, tipo, fora do palíndromo? Tipo, tem Não. mais um em ambos os lados. Então, tipo, ele vai comparar, sei lá, 2 mais um e comparar 3 mais um. É tipo. O que ele vai comparar são os resultados das chamadas recursivas. Isso aqui que eu estou fazendo é uma combinação de valores. Não, então, mas tipo assim. Você vai chamar palíndromo i mais um, vírgula j, né? Mais Isso. um depois. E, tipo, na direita você também tá somando mais um. Exato. Então, tipo, Porque os dois, quando eu faço isso, tipo, os dois valores vão ser considerados na minha solução. A diferença é que aqui eu estou considerando o J e aqui eu estou considerando o I. Eu passei para a minha próxima chamada da função o I mais 1, que eu fiz o meu identificador na posição I e não para esse mais frente. um. O de fora, pô. O de fora é para dizer que eu estou acrescendo ao resultado da minha solução. Porque quando ele chegar na condição de parada, que é 0 ou 1, por exemplo, os resultados vão se combinando. Essa chamada da função, ela vai me retornar um inteiro quando ela chegar na condição de parada, certo? Ah, tá.
Acho que eu Por peguei. isso que quando foge quando chega na minha condição de parada aqui, eu estou retornando um zero, Acho que eu peguei, acho que eu peguei a ideia. para não afetar a solução. Você entendeu? Acho que eu peguei a ideia. O que eu estou fazendo aqui é basicamente gerar caminhos para a minha função. Ela vai percorrer esses caminhos e testar todas as possibilidades de substring e me retornar a maior palindrômica. Tá, eu tenho outra pergunta relacionada a esse mais um. Eu poderia tirar ele do max, não é? Tipo, tirar ele do Não, max e colocar ele fora só no return. não, porque o max é o que vai te dar o maior valor dos caminhos. É O isso, mais um tem que ser dentro, só, porque a se combinação for, dos resultados. Sim, diga. só que se for tipo assim, foi mal interromper. Só que se for tipo 2 e 3, tá ligado? Aí fica tipo 2 mais um comparado com 3 mais um. Sacou? Sim, Então, tipo, eu não poderia só tirar esse mais um da comparação e botar ele pra fora, tipo, só max, resultado mais um no return. não, porque tipo, aí eu não vou estar considerando os caminhos. Tipo, aqui eu estou somando um para todo esse caminho que eu vou gerar aqui. Então, sempre que eu escolhendo um dos lados, eu vou somando mais um, porque ele vai ser considerado na minha solução. Então, tipo, se eu botasse fora, ia dar errado. Porque esse max aqui, ele me retornaria ele vai continuar gerando os caminhos, só que ele não ia estar crescendo o valor da substring. Tá. Eu não ia estar somando nada. Por exemplo, se ele retorna um mais nada, ele ia estar gerando um infinito. Ou seja, ia ser sempre um ou zero aqui. Entendeu? Ou dois, porque eu estou somando. Tá. Você conseguiu pegar? Tá, não tenho certeza não, mas pode continuar. É porque recursividade é um negócio complexo, principalmente aplicado a problema. Vocês, O vocês Gustavo levantou a mão puderem. aí. Quem levantou a mão? Gustavo. No Pode falar. caso, se a gente tiver uma string vazia ou uma string que não tenha palíndromo, aí esse menos um não iria atrapalhar não, porque ele ia fazer uma outra chamada para procurar uma variação de caminho. Ele ia retornar, pô, a resposta tem que ser zero. Mas ele vai retornar zero mais uma coisa assim. Não acontece isso não? Hum, deixa eu ver. Se você tem uma substring que não tem palíndromo, certo? Isso. Não tem Tipo, se como, nenhuma combinação tiver um palíndromo. não tem como ocorrer, porque toda string tem no mínimo um palíndromo de tamanho um, que é o número único. Entendeu? Sim. E se você receber uma string vazia, ele não cairia em igual a J? Os dois estão na posição zero? Se você passar uma string vazia, você vai ter problemas. Entendeu? É exatamente isso. Tipo, em programação competitiva, ele não vai te dar uma string vazia, obviamente. Mas se você fosse codar isso aqui para um programa que não seja programação competitiva, aí você faria na mão. Tipo, se a string for vazia, você nem entra na função. Não tem necessidade. Entendeu? Entendi. Tipo, aqui é Beleza. considerando que a string vai ser não nula. Sacou? Uhum. De boa, de boa. Pronto. O resto do pessoal deu para pegar pelo menos o fio da meada, porque recursividade dá uma embolada, principalmente quando você vai combinando as coisas. O que eu estou fazendo aqui é basicamente gerar todas as possibilidades de substring palindrômica. Alguém tem alguma dúvida? Pedrão, Se ele vocês levantou a mão. quiserem, eu desenho. Pode mandar, Pedrão. Eu ainda não entendi nem o mais dois, nem o mais um. Aí eu vou ter que voltar pro desenho. Desenho, por favor. Deixa eu voltar pro desenho. Desenhos são legais. São bem intuitivos. Já tá dando para ver aí? Ainda não. Calma. Agora foi? Agora foi. Pronto. Venha comigo aqui, Pedrão. Você assistiu a primeira semana das aulas de Orlando? Semana passada?
Não, a semana primeira retrasada. semana de string. Não. Pronto. Você sabe o que é um palíndromo? Sabe, né? Sei. Pronto. É uma palavra que escrita de trás para frente é igual a ela normal, escrita de forma normal, beleza? Uhum. Arara, ovo. Se você quisesse verificar que se uma string é palíndromo ou não, como é que você faria? Você vai verificando as posições. Miyabi está reclamando. Você vai verificando as posições finais e iniciais e vai de fora para dentro. Exatamente. Você começa com Você vai se dois comparando. Se tudo for marcadores. igual, é palíndromo. Oi? Você vai comparando de fora para dentro. Se tudo for igual, é palíndromo. Se uma diferir, não é. Exato. Você começa aqui comparando. Se eles são iguais, você pula os dois e chega aqui. Se tivesse algum diferente, você já parava e dizia que não é um palíndromo, certo? Certo, Pedro? Uhum. Só que nesse problema que eu comentei com vocês, você não vai parar se eles forem diferentes, porque você quer saber qual é a maior substring palindrômica de uma string. Consegue entender o que é isso? Eu quero achar um palíndromo dentro da palavra, é isso? Exato. Só que aí você não precisa necessariamente ser contíguo, porque é subsequência. Uhum. Pronto. Como eu estou aqui, vinha para essa palavra aqui de baixo. Eu começo com os dois identificadores, beleza? Sim. Se eles são iguais, eu corto os dois e avanço. Aquele mais 2 é porque eu estou acrescendo minha solução de mais 2. Porque quando eu tiro esses dois, eu estou considerando eles como parte do meu palíndromo, certo? Ah, tá. Então o tamanho Faz tem que ser sentido. acrescido de Faz sentido. 2. Entendeu? Porque toda vez que você avança, você está comendo duas posições, tá? Isso faz sentido. Exato. Quando você tem posições diferentes, você vai ter que gerar as ramificações para cada e retornar o maior valor que você encontrar. Depois que todas essas ramificações se encerrarem. Eu somo mais um, porque eu estou considerando as letras individuais. Eu gerei uma ramificação para C, então eu estou considerando o C. Então, sou mais um. Gerei uma ramificação para B, então estou considerando o B. Somo mais um. Você conseguiu entender? Sim. O resto do pessoal conseguiu pegar, porque senão continua a interação e vou mostrando como funcionaria. Peguei. Essa parada dos caminhos aí. O pessoal conseguiu entender mais ou menos? Deu pra pegar, pô, deu pra entender. O problema é, visualizar. tipo, chegar na questão e pensar nessa solução, sacou? Bote fé. Exato, exatamente. Essa do palíndromo já é algo meio que pronto. Só que tem problemas que você realmente vai ter que criar. Imagine se você fosse testar isso na mão, cada caminho. O que eu fiz aqui foi basicamente testar todas as subsequências palindrômicas. Mas se você fosse fazer isso na mão, como é que você faria? Porque para cada ponto em que suas variáveis, suas letras diferem, você vai ter que gerar uma ramificação. Mas vocês conseguem pensar em como vocês fariam isso? Pode falar, Yasmin. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem essa questão do mais um. Tipo, indo como se fosse do primeiro A pro segundo A, eu entendi que você vai somar mais 2, mas tipo, seria até chegar no meio da palavra, digamos assim. Exato. Até chegar no meio ou até I ser maior do que J. Porque quando o meu I for maior do que J, quer dizer que eles se ultrapassaram. Então eu já fiz a varredura completa. Isso você consegue entender? Sim, mas nesse caso, por exemplo, se eu começando do outro lado, nesse A, Calma. tá, Pronto. A gente vai passar os dois pontos, 0 e n-1, que é o tamanho da string. Beleza? beleza. Pronto. Você tem a função, então acabou de entrar nela. A primeira coisa que ele vai considerar é comparar o que está na posição I com o que está na posição J, beleza? Beleza. Pronto. Ele vai fazer a chamada recursiva, passando I mais 1 e J menos 1. Ou seja, eu movi meus ponteiros, beleza? Sim.
E eu vou ter uma chamada aqui travada com mais 2. Isso você consegue entender? Essa chamada mais 2 ainda tá me deixando um pouco confusa. Pronto, Tipo, eu vou seguir com você agora. Você vai entender ela, beleza? ok. Pronto. Você finge que isso aqui é uma chamada recursiva. Deixa eu passar os parâmetros. Eu passo I mais 1 e J menos 1. Beleza? Uhum. Pronto. Fiz a chamada mais 2. Isso aqui está travado. Então ele entra na recursividade. Eu estou com uma nova chamada da função com meus ponteiros aqui. Certo? Sim. Pronto. Na outra parte da função, eu vou ter duas chamadas recursivas, que são como se fossem dois caminhos. Eu vou retornar o maior valor entre eles. Venha comigo. Aqui eu fiz o max, você lembra? Eu vou ter uma chamada na qual eu escolho o meu J, então eu avanço o meu I, e aqui eu deixo o J travado, mais um. E eu vou ter outra chamada, onde eu deixo o meu I, escolho o meu I, ele fica travado, e meu J menos 1. Isso aqui mais um também. Deu para pegar? Isso aqui é só chamada. Tá. Pronto. Então ele vai entrar nessa primeira chamada, porque foi a primeira a ser feita, com o I mais 1. Certo? Sim. Então meu J continua travado ali no C, e eu vou para esse C aqui. Certo? Uhum. Então os dois são iguais. Eu vou ter outra chamada recursiva, dessa daqui, de I mais 1, J menos 1. Mais 2, beleza? Sim. Então, quando eu entrar, tipo, ele vai vir para... Os dois ponteiros vão vir para cá. Então, eles são iguais, beleza? Sim. Então, vai retornar 1. R1. Certo? Certo. Essa resposta aqui é 1 da chamada. Então, vai ser 1 mais 2, 3. Entendeu? Sim. Quando ele voltar para cá, eu fiz essa chamada aqui. E o resultado dessa chamada vai ser 3. 3 mais 1. Conseguiu pegar? Sim, sim. Agora sim. Pronto. Então, ele basicamente vai combinando os resultados. Você conseguiu entender? Sim, sim. Pronto. É basicamente isso que essa função faz. Eu estou testando todas as possibilidades e adicionando elas de forma inteligente. É basicamente para isso que você usa a recursão. O pessoal conseguiu pegar de boa? De boa, eu acho que é uma palavra muito forte, tá ligado? Não, de boa eu sei que é uma palavra muito forte. Mas É forte pega- demais. Só que pelo menos o fio da meada. Eu mostrei para vocês entenderem do porquê às vezes é melhor usar a recursividade. Pedrão grande Pode é um falar, demônio. Pedro. Eu entendi como o código funciona, mas o que é que a questão quer? O tamanho da maior subsequência palindrômica. Tipo, é problema clássico da computação. Tá. É por isso que você tá somando esses números, porque esses números são respectivos ao tamanho, tá? Exato. Faz sentido. Tipo, é problema clássico da computação. Pessoal aí, tranquilo? De boa. O fio da meada, na verdade. Se alguém tiver Fio da alguma merda dúvida. foi. Fio da meada saiu. Fazer a questão já é outra história. Exato. Tipo, só que tranquilo, com muitas aspas. Tipo, o que eu posso recomendar para vocês é tentar fazer problemas, tipo, e pensar em coisas que vocês fariam de forma iterativa, mas vocês tentarem fazer de forma recursiva. Porque a recursão é como se fosse um loop. Só que um loop usando a pilha computacional. As chamadas da função são empilhadas. Por isso que você pode combinar os resultados. Tranquilo? Belezura. Tranquilo. Vocês botaram umas questões lá pra gente fazer de recursão? Colocando. Uns 3, ó. Só que aí tem, tipo, eu vou colocar mais. Só que a recursão tem alguns problemas em que você pode cair em milhares de chamadas recursivas, né?
Não sei se vocês perceberam. Mesmo que você tenha uma condição de parada, você pode chamar diversas vezes a mesma coisa. Vocês conseguem ter esse pensamento? Uhum. É Vai ficar muito tipo grande. Fibonacci, né? Você vai ficar fazendo o mesmo Exato. Fibonacci várias vezes. Exato, vocês viram em Aed e Fibonacci. Só que aí você tem uma forma de amenizar esse problema, que aí eu vou mostrar para vocês na quarta, junto com alguns problemas clássicos, tipo a programação dinâmica. Que aí a gente vai usar uma estratégia que é chamada de memorização, que aí reduz em muito o tempo dessa função recursiva e as chamadas que ela vai fazer. Tá tudo tranquilo? De boa. Tranquilo. Aí no total são quantas questões, capitão? É a questãozinha do slide, né? Que é a primeirinha. A do slide tem 3 para hoje e 3 em quarta que eu coloquei. Acho Pronto. que tem 6. Fechou. Mas eu vou colocar mais um pouquinho. É porque questão em que você usa só recursividade é um pouco difícil de ter. Geralmente é acoplado a outra coisa. Bote fé. Alguém tem alguma dúvida? Algum problema? Acho que tá todo Sei que mundo foi de um boa. pouco. O pensamento é um pouco para frente, só que a gente vai começar a exigir isso de vocês. Mostrar também, né? Que é essas novas formas de modelar problema. Tudo de boa? Tá de boa, tá de boa. Pronto. Você tem alguma coisa para comentar, Orlando? No mais não, no mais é isso mesmo. Hoje foi mais curtinho, até porque. Opa, falhei em mim. Yasmin, pode mandar. Tá, não é uma dúvida sobre o conteúdo, mas sim, a Aragão discutiu com a gente semana passada sobre esse dia presencial. Vocês já decidiram quando vai ser? Vai A ser gente na tá volta. vendo se vai ter também. Porque quando voltarem as aulas, a gente ainda vai ter. A galera da SBC, pelo menos, vai ter um mês. Isso. Aí a gente achou melhor esperar, talvez, né? Como o pessoal já vai estar indo pro Cimatec. E como as aulas voltam dia 2 e a prova é dia 15, então a gente tem até uma folguinha pra fazer esse encontro. Que fica mais fácil pra todo mundo. Sacou? De boa. E a gente até tem o intuito de tentar fazer uma competiçãozinha boba de, tipo, só pra galera Torneios dar, para vocês dar uma irem ir esquentada. pegando a mecânica. Tipo, fazer torneios de equipe, só que presencial. Aí Exato. a gente vai reservar uns lados lá no Cimatec. E nesse final de semana tem, né, capitão? Sábado. Sim, esse sábado a gente Então vai reservem, tá, montar um galera? torneiozinho. É o sábado de vocês aí, umas 3 horinhas, não é isso? De competição. Uns 3 horinhos acho que tá bom. 3 horinhas no sábado, coisas leves pra vocês aproveitarem. Exato. Vai ser presencial? Não, pô, Online, online. online. No Bcrowd. Ah, tá. É. Naqueles torneiozinhos, né? Do Bcrowd. Exato. Sim, Vai esse dando mesmo. esquente na pegada da UBI. E a SBC também, né? Sim. Mas tá tranquilo, né? Então se não tiver Alguém mais. tem alguma dúvida? É isso, se não tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhum questionamento, liberar vocês hoje aí, porque hoje já foi uma surra até pra mim. Então. E fazer os exercícios é isso aí, velho. De boa, galera? Sempre que vocês forem fazer algo recursivo, desenhe primeiro, velho. É Muito uma bom, mano. recomendação Pente. muito boa, meu. O Jamboard. Lá na hora vai ser papelzão, grandão, tá ligado? Vocês desenham para ver como os resultados vão se combinando na solução que você pensar. Isso aí. Agora, claro que tem problemas que é melhor você fazer de forma interativa, como para a galera que viu em AED, o Fibonacci, por exemplo. Não tem necessidade de você fazer ele recursivo. Pensado. Tranquilo então, rapaz? Tudo de boa? Então se não tiverem mais nenhuma Tranquilo. dúvida, mais nenhum questionamento, um abraço. E boa segunda, bom início de semana pra todo mundo aí, se cuidem. Sim. Tá Até tranquilo. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Ó, rapidão, lembrando, amanhã não temos, tá? Só pra. Nem amanhã, nem quinta. É isso. Só Eu quarta-feira ia agora de perguntar novo. isso. Tá fixo agora 3 vezes por semana, então? Exato. Exato. Vencemos. Isso. E Venceu. as aulas com. Calma. Aragão tem, tem dia fixo? Ele vai colar com a gente segunda, quarta e sexta. Só que essa semana, por causa do plantão pedagógico, essas coisas do Cimatec, ele não tá chegando. É, e vai ficar cada vez mais difícil dele vir, porque tá começando as aulas, tá ligado? Aí tem tipo semana, não sei o que, semana, não sei da onde. Quando ele aparecer, vai ser mais pra dar algum aviso. Exato. Uhum. Então é isso Venham aí, quarta, que quarta vai ser legal. vai ser massa, confia. Quarta vai ser lá. Umas coisinhas novas.
Então fala isso, caras. Um beijo aí pra vocês. Tranquilo, falou, Valeu, valeu. rapaz. Falou. Valeu, valeu.